muito difícil. É muito difícil. Bom, vamos lá. Que mais? Mais perguntas? Deixa eu botar aqui na tela. O Vasco volta segunda-feira do período de férias, né? Dos 10 dias que os jogadores tiveram. Alguns foram para fora do país, né? Foram como o Verratti, Felipe Coutinho e também o Piton. Eles foram para fora do país, estão voltando e segunda-feira tem já a reapresentação. Manda um salve para mim, sou o Vasco número 1 aqui do Rio Grande do Norte. Alô, Neto Bastos, um salve para você, meu garoto. Então, Matheus, esse é um tema sobre conflito de interesse, 3 negativas, a coisa não andar, que eu quero abordar com quem é do ramo. Por isso que eu digo, vale o Pedrinho? Cara, vale. Mas assim, quem é da área vai ter muito mais conhecimento para falar sobre o tema, né? Então acho que é muito por aí. Que mais? Mais perguntas aqui. Perguntas? Vamos lá. O Leão fala assim, vendo esse Mundial, veja um caminho para o Vasco se preparar para o próximo Mundial. Nada é impossível. Investimento de Diniz por 4 anos nos leva ao Mundial. Eu acho assim, Leão, que nada é por acaso. Nenhum desses clubes chegou ali por um acaso. Ponto. Isso aí é um fato, né? Então a gente tem que olhar que o trabalho tem que ser de médio para longo prazo. Se a gente quiser trabalho de curto prazo, esquece. Saudações vascaína, made in Nova Zelândia. Grande, Roberto. Tamo junto, meu irmão. Por exemplo, Hélio. Cara, isso aí isso é mentira. Barça pelo que é o Zuccarello. Esquece. Você vê do quanto tempo, pergunta o Júnior, demoraria para recuperar o clube? Uma gestão ideal. Cara, assim, eu esperava que com a 777 que tinha recursos para fazer isso, né? Se o Vasco tivesse capacidade em 3 anos. Mas sem os recursos que tinham a 777 e hoje não tem o Vasco, é um trabalho de formiguinha para 4, 5, talvez 6 anos. Tempo que levou o Flamengo. Mas o torcedor não vai aguentar 6 anos. O torcedor do Vasco, ele aguenta. Porque o torcedor do Vasco, ele sabe que quando o assunto é sério, e não é isso, João, 20 anos, esquece. Isso aí ninguém quer. Entendeu? Então, aí já vira bravata, vira mentira. Isso o torcedor não aguenta mais. Entendeu? Então, assim, o que eu entendo é que o torcedor do Vasco quer verdade, quer olho no olho. E quando há a conexão e há olho no olho, cara, é diferente. Agora, se a diretoria se esconde, a diretoria não aparece, não dá uma satisfação para o torcedor, a bola não entra, as contratações são ruins. O Vasco fez contratações ruins. Então, assim, amigo, o trabalho vai demorar muito e muito tempo, né? Meu pai, Manuel, vascaíno Serra do Espírito Santo. Alô, Rodrigo, um grande abraço. Estamos juntos. É isso, Heitor. O torcedor quer verdade, honestidade e transparência. É isso, cara. É isso que o torcedor não quer muito, não. O torcedor do Vasco, ele quer isso. E isso aí é o basicão. É para começar, entendeu? Eu acredito no trabalho que está sendo feito, que estamos no melhor caminho do que antes. Sinceramente, acho que vamos evoluir de maneira gradativa. Eu também acho, Rafael. Eu também acho. E mesmo que a galera aí respeito, na mão do associativo esquece, não sei o quê. Cara, eu não vejo quem na mão de quem tá. Teve na mão de profissionais, eles fizeram um monte de merda. Eu posso enumerar várias aqui. Pagar 7 milhões de euros pelo João Vitor. Pagar 16 milhões de reais pelo Léo Pelé. Olha quanto dinheiro já se jogou no lixo. Isso vários outros exemplos. Pagar 900 mil de salário pro Jair. Isso era exatamente o fato, né? Ô, André, porra, André, é sério mesmo, cara? Tá sem nada pra fazer, cara? Porra. Agora, é na mão do associativo, e é verdade, Wallace, que a coisa tá acontecendo.
que a coisa está acontecendo. Pagaram uma bala no anão. Tá errado. Fez uma péssima contratação, Heitor. Então, assim, não adianta ser o endinheirado, o investidor ou associativo. É ter capacidade. É como se você escolhesse assim, cara, eu quero que narre o jogo homem. Por quê? Se tiver uma mulher qualificada, você não vai querer. Ah, não. É por ser mulher, eu já não quero. Aí é preconceito. Então a gente não pode ter esse tipo de situação. Entendeu? Roberto Campos, sei que você não gosta de falar de política, mas você sabe se o Pedrinho vai tentar a reeleição? Porque alguém pode vir e jogar fora tudo que foi salvo e sacrificado nessa gestão. Roberto, eu acho que assim, imagino que ele venha candidato à reeleição, isso não tenho nenhuma comprovação em relação a isso, né? Não tenho nenhuma informação, mas imagino que ninguém ficaria só 3 anos, pelo menos no poder, imaginando que pudesse fazer um trabalho de médio prazo, pelo menos 6 anos é um médio prazo, que foi o que aconteceu em relação ao Bandeira de Melo no Flamengo. Né? O Landim no Flamengo também recente, agora o BAP, pelo menos 2 mandatos. Né? Mas assim, o que eu entendo, Roberto e amigos, aconteça o que acontecer, daqui a 5 anos, sai o Pedrinho, né? Ele foi reeleito, ele sai. Vem o Roberto Campos. A coisa vai estar tão amarrada e tão no papel que não vai ter como alguém fazer merda. Porque vai ter, assim, algumas questões que o cara não vai conseguir na canetada só resolver, entendeu? Então, eu acho que é muito em relação a isso. Mas entendo completamente o medo que a galera fica em relação à mudança de comando, né? Muda o comando, pô, e aí, como é que faz, né? Azevedo, Fábio, essa situação dos rivais no Super Mundial tá muito ruim. Ainda bem que estou bem de vida, ainda assim fico mal. Agora, imagina o torcedor que tá ruim de vida, na depressão. Ô, João, mas aí não importa se tá jogando outra competição ou não, né? Você tá falando de assuntos que são gravíssimos, né? Que são assuntos que envolvem a saúde mental, enfim. Então, é pior, claro. Você fica sem torcer pro seu time, né? É muito ruim. Você fica sem ver o seu time, né? Você não tá vendo o time jogar e tal. É como se estivéssemos numa abstinência. Porra, cadê o Vasco? Precisando do Vasco. Quero o Vasco para me alimentar, para jogar, eu quero torcer, eu quero xingar, enfim. Você perde totalmente essas características. Por exemplo, quando você não tem o jogo. Fábio, acho que o Pedrinho vai reestruturar o Vasco. Você não acha? Me pergunta aqui o Luiz Miguel. Ah, Luiz, posso dizer para você... Deixa eu só trocar aqui que deu um... Eu não sei por que hoje tá dando uns bugzinhos na cachê da página. Assim, cara, eu posso dizer para você que o trabalho de reestruturação já está sendo feito. Agora, não é da noite para o dia, numa canetada, né, numa varinha de condão, que esse trabalho ele finaliza, ele tem um fim. Então, é um trabalho de longo prazo. Só que, para que o trabalho dê bons resultados, algumas coisas são fundamentais. Uma delas, e aí é o que eu sempre digo, futebol tem 2 verdades, que é a bola entrar e o dinheiro pingar. O dinheiro está pingando. Mas a bola não está entrando. Então, assim, o que eu vejo nesse cenário é que algumas coisas não caminham. Ah, mas também, Fábio, contrata o Lloyd, contrata o Garré. Beleza. Eu quero que você aponte para mim, ô Felipe, uma gestão, a gente vai poder discutir além disso, tá? Que não tem errado nas contratações. Toda e qualquer gestão erra também. Agora, mas está errando mais que acertando. Aí sim, aí é a discussão que a gente vai ter. Pô, Lloyd, Jean Davi, Lucas Oliveira, lá atrás, o Emerson Rodrigues. O Maxime eu tiro dessa questão, porque eu acho que o Maxime iria render. Mas, enfim, eu não adianta, porque o torcedor não aceita, já que ele foi embora e tal. Mas vamos lá. Então você tem alguns erros, e são muitos, né, diante de um cenário. Mas tem acertos. O Nuno é um acerto. O Lucas Freitas é um bom reserva, para mim não é um titular. O Maurício Lemos eu não sei.
Maurício Lemos não joga, né? Eu não sei, entendeu? Agora, claro que, porra, errar pagando barato, mas futebol hoje não é barato, Heitor. Futebol não é barato. Futebol é muito caro. Agora, e isso você tem toda a razão, Eric. Como é que agora, em junho, a gente continua falando de zagueiro? Se os caras trouxeram 3 no início do ano. Erraram? A quantidade não quis dizer a qualidade, entendeu? Boa noite, Paulo Júnior. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter sobriedade para fazer a análise, para observar. O Esforça, que foi contratado pela 777, é mau jogador? Não. Eu também deixaria o Esforça e utilizaria mais ele, porque acho que é um jogador de qualidade. Ninguém é da seleção de base e faz a final que fez diante da equipe do Brasil se não tem qualidade. O Igor Jesus custou R$0 ao Botafogo, o scout do Bangu que não ajuda. O nosso departamento de scout, o André, acho que você não sabe disso. Eu não sabia, imagino que você ou a maioria dos torcedores, 99,9% dos nossos torcedores, não sabiam dessa informação que eu vou falar agora. Vocês sabiam que a atual gestão, quando entrou, descobriu que não havia um programa dos nossos scouts, programas pagos. É como se você tivesse aquelas licenças gratuitas que te limitam. Mas ao mesmo tempo, era fácil de entender por que não tinha um investimento aqui. Porque o scout daqui oferecia um nome. Fábio Azevedo, Fábio Azevedo, jogador aqui, meia, atua pelo lado direito e tal. Beleza. Ia lá para os Estados Unidos, para o scout da 777. Lá não. Lá a estrutura era maneira. E os caras andavam para a informação que chegava daqui. Tanto que algumas informações, algumas negociações foram feitas sem que aqui tivesse ingerência. Mas era o investidor que queria trazer. E trouxe. Entendeu? E aí, ao chegar ao comando, pagou-se licença. Tem que ter licença. Porque você tem que ter acesso a tudo. E o banco de dados, gente, ele é único. Só que você tem que ter acesso a isso. E o Vasco não tinha. Ponto 1. Os profissionais que estão lá são muito fracos. Scout do Bangu. Parece que um profissional que veio do Bangu, trabalhou no Serrano, alguma coisa do tipo. Cara, mas o chefe do scout hoje é um cara que é Vasco e que estava no Flamengo até pouco tempo. Você sabia disso? O Vasco comunica isso? Não. Alguém falou, acho que foi o André Ramos, falou sobre o Igor Jesus. O Tietê veio de graça pro Vasco. Eu não estou comparando quem entrega mais, quem vai render mais, mas é o acerto. Vou buscar esse cara de graça. Simples assim. Simples assim. Quem ele trouxe? Tá aí. Tietê, o Nuno. E existem outros nomes. Só que o problema todo é o seguinte, gente. O Vasco não comunica. Porque é óbvio que se eu for entrevistar o fulano, eu esqueci que é um chefe hoje do scout do Vasco, vou pegar até o nome dele aqui. Vou entrevistar o Fábio Azevedo, né? Chefe do scout Vasco. Acho que é André. Daniel Brito Azevedo, isso. Daniel Brito Azevedo. Então, Daniel Brito. Vou entrevistar o Daniel. Porra, Daniel, olha só. Olha só, como é que é feito o processo? O cara vai contar. Você indicou fulano, você indicou o Beltrano. Ele não vai dizer quem ele indicou, quem não indicou. Até porque, se ele for dizer, não, indiquei o Nuno, que o Nuno deu certo. O Lloyd não fui eu. Ele não vai falar isso. Óbvio que não. E é um trabalho conjunto. Ele pode ter indicado o Lloyd. Surgiu da cabeça dele, ele viu o campeonato, ele teve informações, falou, cara, Lloyd, vamos trazer o Lloyd pro Vasco. Ele leva o nome pra frente. À época, o Marcelo Santana olhava, levava com o Felipe, o Pedrinho, então muita gente participava do processo. Não era só um. E aí você, quando tem a denominação de esse fulano
Meu irmão, não dá para fulanizar. Não dá para achar que foi um que errou. É um conjunto da obra que erra. Infelizmente, é um conjunto da obra que erra. O Coutinho é mérito do Pedrinho. Também. Sobre os custos de Souza e Alex Teixeira. Souza, obviamente você sabe, já rescindiu seu contrato. Alex Teixeira permanece em São Januário. 2 atletas veteranos contratados por indicação de Felipe Coutinho. Dá para dizer que se o Coutinho tem enorme papel e importância dentro do Cruz Maltino, os outros 2 não. Com detalhe, eles têm um custo mensal de R$200 mil cada. 400 mil por mês. Se a gente multiplicar por 3, incluindo o 13º e também com impostos, esse número supera 30 milhões de reais por temporada. Souza acabou tendo seu contrato rescindido porque não conseguiu performar. Na atual temporada foram só 3 partidas. O último jogo é em 29 de janeiro. Desde que ele voltou a São Januário, na metade do ano passado, foram 8 jogos. Performance muito abaixo daquilo que ele vinha prometendo enquanto jogava no exterior e dizia que se jogasse no Vasco teria capacidade de performar bem. O Alex Teixeira até tem uma participação um pouco maior. Por exemplo, em 2025 são 17 jogos, só que não marcou gols nem deu assistências. Foi titular em apenas 4 dos 17 jogos. Aí só uma observação importante que eu escutei de uma pessoa influente dentro do Vasco. Se o Alex Teixeira não consegue contribuir tanto com a bola nos pés, tem representado e dado bons sinais de liderança. Ele é o tipo do cara absolutamente realizado financeiramente, um dos caras mais ricos do futebol brasileiro, especialmente por conta das passagens no exterior, mas ao mesmo tempo em que tem bastante grana, não ostenta, dá bons e ótimos exemplos e conselhos para os atletas mais jovens, não reclama de absolutamente nada e está sempre pronto para ajudar. Até por isso a avaliação do Alex Teixeira extracampo é bastante positiva. Agora sobre o Corinthians, que não está sozinho na briga por um atacante brasileiro chamado Ronald, de 24 anos, que pertence ao Swansea. Swansea é um time do país de Gales que chegou a recentemente figurar na Premier League. Nesse momento disputa a 2ª divisão do futebol inglês. E o Ronald conseguiu números interessantes no Swansea, chamando a atenção do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Ronald. Essa pessoa assegurou que também existem contatos do Vasco e do Santos. Ou seja, o trio já abriu tratativas. Todos foram avisados pelo Swansea de que só há negócio mediante pagamento de 2 milhões de euros. Sem essa grana, não há chance de acordo. O Corinthians pretendia um empréstimo com opção de compra, ou paga os 2 milhões de euros ou está fora da parada. E aí queria chamar atenção também para a disputa, ou para a presença nessa disputa do América do México. A equipe que foi vice-campeã mexicana sob o comando de André Jardine entrou em contato e pretende levar o Ronald para lá. Jogador de 24 anos de idade, que surge no Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, pelo Guarani, até que se muda por Estrela Amadora. Entre 2022 e 2023, em 2024 vai para o país de Gales. Números interessantes, tá? Temporada que acaba de terminar com 49 jogos, 3 gols e 7 assistências. Dos 49 jogos, 45 partidas como titular. Ronald, que inclusive atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo, essa é a prioridade número 1 do Corinthians na busca por reforços. Só para completar, em relação ao Timão, informação exclusiva, Corinthians tem problemas com direitos de imagem, que voltaram a atrasar. Curtiu o vídeo? Não desce. Salve, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que está no mercado da bola em busca de alguns jogadores, né, para reforçar o elenco do Fernando Diniz. Sérgio Pena, peruano, que está no PAOK da Grécia, é um jogador que atende aí a expectativa do Vasco, principalmente com a saída do Paê. O Vasco entende que o Sérgio Pena seria um bom substituto para o francês, para a equipe do Vasco. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!